bem-vindos ao nosso módulo Espiritualidade em João. O nosso texto de hoje é o capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 53. O texto começa da seguinte forma: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. No período após o milagre da alimentação e do discurso do pão da vida, Jesus continuava a percorrer a Galileia. A justificativa que o texto apresenta é porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. No capítulo 5, no verso 18, já fomos informados do desejo dos judeus de matar a Jesus. O texto diz o seguinte: por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No capítulo 5, no verso 18, o termo os judeus se refere aos da Judéia, ou mais precisamente às autoridades vindo da Judéia. O capítulo de número 7 e também o próximo capítulo, o capítulo de número 8, eles estão diretamente conectados com esse evento que é descrito lá no capítulo de número 5. Verso 2, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Assim como em outros lugares, João relaciona o evento a uma festa judaica. Ele diz que estava próxima à festa dos tabernáculos. No Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos estava associada à colheita, principalmente das uvas e das azeitonas. A festa durava 7 dias e no 8º dia havia uma grande celebração. Essa festa era a mais popular das 3 festas judaicas. O povo que vivia nas áreas rurais armava barracas improvisionadas de ramos e folhas para morar nelas durante aquele período da festa. Daí vem o nome Festa das Cabanas ou Tabernáculos, segundo aquilo que é descrito em Levítico. Da mesma forma, os habitantes das cidades também construíam barracas em seus terraços ou pátios. O verso número 3 diz o seguinte: dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. O pedido dos irmãos de Jesus é para que ele vá para a Judéia, para que os discípulos vejam as obras que ele faz. A justificativa aqui é apresentada no verso seguinte: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, o que os irmãos de Jesus estão dizendo é que se Jesus quer ser reconhecido, ele tem que chamar a atenção das pessoas. Pois não faz sentido uma pessoa que deseja se tornar pública ficar escondida. Eles querem que Jesus faça uma demonstração do seu poder para que assim possa convencer os discípulos e, consequentemente, se tornar, então, conhecido. No verso seguinte, João justifica o porquê do posicionamento dos irmãos. O verso diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Perceba que, neste momento, os irmãos de Jesus ainda eram incrédulos. Ainda não haviam crido que Jesus era o Messias. A incredulidade dos irmãos não era sobre o fato deles não acreditarem que Jesus poderia realizar milagres. O ponto da incredulidade está em não reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Jesus acrescenta mais um motivo para a orientação que os irmãos lhe concedem. Verso de número 6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O que Jesus está dizendo é que, segundo os motivos e objetivos dos seus irmãos, aquele era o momento apropriado para ele subir a Jerusalém.
Porém, segundo a sua percepção, isso vai ficar claro no texto, o tempo ainda não era apropriado. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus amplia sua resposta dizendo que os seus irmãos carecem de um tempo certo, ou melhor, que eles sempre têm um tempo e que todo tempo para eles é um tempo certo, porque eles pertencem ao mundo. Por esse motivo, o mundo não pode odiá-los. Em contraste, o mundo odeia Jesus, não só porque ele não pertence a ele, mas porque ele testifica que o mundo faz é mal. O mundo sempre odeia aqueles que manifestam ou expõem o seu próprio pecado. Verso de número 8. Subi vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. A resposta de Jesus a seus irmãos não expressa aqui um desejo de Jesus de permanecer na Galiléia por muito tempo. Isso vai ficar claro já no verso seguinte. Porém, o seu objetivo é mostrar para os seus irmãos que a vida, o seu ministério, será regulado não pelos seus irmãos, mas pelo tempo determinado pelo Pai. Não pela vontade, nem pelos planos dos seus irmãos, mas simplesmente pela vontade, pelo plano do Pai, é que ele vai guiar ou conduzir o seu próprio ministério. Verso de número 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Não sabemos nesse momento se Jesus recebeu aqui alguma orientação direta da parte do Pai, sinalizando o tempo que ele deveria ir para Jerusalém. O que fica claro é que a sua jornada ela é marcada pela máxima discrição, exatamente o oposto do que os irmãos tinham em mente. O texto diz que ele subiu não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? João vai fazer aqui uma diferença entre os judeus e a multidão, que vai ser apresentado no verso seguinte. Nesse caso aqui, os judeus se refere às autoridades judaicas da Judéia, especialmente em Jerusalém. Eles tinham a expectativa de encontrar Jesus naquele momento da festa, o que seria, com certeza, uma boa oportunidade para consumar o plano de matá-lo. Verso número 12, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. As multidões, formadas não só de judeus, mas de galileus e de judeus da diáspora, adotam uma postura mais branda sobre a identidade de Cristo. Eles são francamente curiosos sobre Jesus e claramente divididos também em suas opiniões. Alguns, sem dúvidas, porque se lembraram dos resultados de seus milagres, eles então concluem, ele é bom. Outros reconhecem Jesus como um enganador, como um impostor. Eles declaram, ele engana o povo. Quaisquer que sejam as opiniões, entretanto, as multidões a discutem sussurrando, por medo dos judeus, diz o texto. As autoridades não estavam satisfeitas com os comentários sobre Jesus, pois de alguma forma isso o colocava em destaque. Verso número 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. O texto não diz aqui exatamente quando Jesus subiu ao templo. O que fica claro é que ele não subiu no início da festa, quando seus irmãos queriam que ele fosse, e também vai ficar claro daqui a pouquinho que ele não subiu no final. A festa já estava acontecendo, não sabemos o dia exato, mas Marcos, ou melhor, João, destaca que a festa já estava acontecendo. O texto somente diz, então,
que ele subiu ao templo e que ele ensinava. Perceba a reação dos ouvintes diante do seu ensino. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? O motivo da admiração, diferentemente de outros lugares, como, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, em que o povo ficou admirado por ouvir Jesus ensinar com autoridade. Naquele contexto, o povo, então, da admiração, o povo criou ou percebeu a diferença entre os escribas e Jesus, da forma como Jesus ensinava com autoridade. Nesse contexto, essa admiração não é uma admiração que vem pelo impacto do ensino, mas pelo simples fato de Jesus não ter tido uma instrução formal. Eles estavam admirados por Jesus, diferentemente dos rabinos de sua época, não tinha tido uma instrução formal, acadêmica. O grande questionamento é como ele pode ter tal domínio das Escrituras, um domínio tão notável na forma como ele ensinava a palavra de Deus. Verso número 16. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Assim como na época de Jesus, em que os alunos identificavam os seus mestres, fazendo referência ao seu local ou pessoa de onde eles haviam recebido a instrução, Jesus segue o mesmo raciocínio. Porém, dizendo que o seu ensino não se originou em nenhuma cadeia de tradição humana, de rabinos, de professores, mas que a origem deste ensino vem daquele que o enviou. Verso número 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus responde dizendo que aqueles que desejam conhecer a vontade do Pai devem estar fundamentalmente comprometidos em fazer a vontade dele. A vontade de Deus não deve ser simplesmente pensada, avaliada, como se Deus fosse um objeto que nós podemos educadamente examinar, dissecar e discutir, pegando e escolhendo o que nos agrada. O desejo de praticar a vontade de Deus deve acompanhar o desejo de conhecer a sua vontade. Dessa forma, a pessoa que decidir fazer a vontade de Deus descobre que Jesus não fala de si mesmo, mas que Deus o ensina e o seu ensino, portanto, vem da pessoa de Deus e sobre Deus. Verso número 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus passa a mostrar o porquê ele é verdadeiro e apresenta o real motivo pelos quais os seus ouvintes ou os seus oponentes não são capazes de avaliá-lo corretamente. Aquele que se orgulha de falar por si mesmo, ou seja, de ser independente, tem seu ego ligado ao seu testemunho. E assim, no mínimo, em parte, ele fala para buscar sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus é diferente, pois ele está totalmente comprometido com trabalhar para a glória daquele de quem ele foi enviado, por quem ele foi enviado. Observe como Jesus vai conectar a necessidade de conhecer a vontade de Deus com Moisés e com a lei. Verso número 19, não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? No meio de uma pergunta retórica, por meio de uma pergunta retórica, Jesus afirma que, de fato, Moisés havia dado a lei ao povo. O entendimento, tanto para Jesus quanto para os judeus, de que a vontade de Deus é revelada por meio da lei, era muito claro. Porém, o ponto que ele destaca é que, mesmo Deus tendo revelado a sua vontade por meio da lei, ainda assim, diz o texto,
ninguém dentre vós a observa. Perceba que esse é o motivo, porque as pessoas não descobrem que o ensino de Jesus vem de Deus, porque elas não escolheram fazer a vontade de Deus, isto é, obedecer à lei. Jesus conclui expondo a intenção do coração dos judeus. Por que procurais matar-me? É o questionamento que Jesus faz. Ele chama a atenção para uma das áreas em que eles não obedeciam à lei. A intenção deles era contrária ao que a lei determinava ao declarar: não matarás. Perceba a resposta da multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? A multidão, então, repudia a acusação de Jesus e o acusa de estar possesso. Jesus responde oferecendo uma evidência que comprova o desejo da multidão. Um só feito realizei, e todos vós vos admirais. O feito que ele se refere é a cura lá que vimos no início do paralítico, que já estava naquela condição há 38 anos. Aquela obra provocou admiração, não a uma admiração que leva ao louvor ou à adoração, mas uma admiração por Jesus ter a coragem de transgredir a lei do sábado, ao ponto de fazer alguém carregar sua maca no dia de sábado, abertamente, então, zombando das normas aceitas para a conduta no sábado. Verso número 22, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Uma melhor tradução dessa frase, por causa disso, ou melhor, da frase pelo motivo de, seria a expressão por causa disso, porque o verso 22 está diretamente relacionado com o verso 21. Então, a ideia seria, por causa disso, que acabo de mencionar, se referindo, então, à cura da restauração plena da saúde, a qual Jesus acabara de se referir, então ele prossegue na sua argumentação. Ao falar sobre a circuncisão, Jesus faz uma observação. Ele diz que, se bem que ela não vem dele, de Moisés, mas dos patriarcas. Historicamente, a circuncisão foi instituída como um sinal de aliança enquanto Abraão ainda estava vivo e foi formalizada como parte do Código Mosaico no Sinai. Porém, a questão central aqui está na declaração de Jesus: no sábado circuncidais um homem. A lei exigia que a circuncisão acontecesse no 8º dia. Porém, se o 8º dia fosse um sábado, a criança, então, deveria ser circuncidada no sábado. A questão, portanto, é: qual é a lei que toma precedência? O mandamento de que a criança seja circuncidada no 8º dia ou a proibição contra todo tipo de trabalho irregular no dia de sábado? Perceba que aqui é um argumento que começa do menor para o maior, ou seja, a circuncisão de uma criança para a cura de uma pessoa. Jesus então acrescenta: e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Eles circuncidavam no sábado para que a lei da circuncisão, que determinava que o filho precisaria ser circuncidado ao 8º dia, não fosse quebrada. Porém, para isso, eles precisavam realizar uma obra no sábado, ou seja, eles precisavam quebrar o mandamento do sábado para não violar a lei da circuncisão. Eles faziam isso regularmente. Jesus realizou uma só obra, aquele único milagre. Todavia, essa única obra que Jesus realizou gerou profundo ressentimento por parte dos judeus. Perceba que o ponto que Jesus está colocando é que, assim como circuncidar alguém no dia de sábado não é uma quebra do mandamento, pois há uma precedência aqui de valores, onde o sábado está em função da circuncisão, o mesmo também deveria acontecer em relação à cura no sábado.
Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Eles interpretam mal seu caráter por um conjunto de deduções da lei do Antigo Testamento fundamentalmente defeituosas. Uma abordagem que se mostra superficial, demasiado comprometida apenas com a aparência. Se a abordagem deles, a vontade de Deus, fosse de fé, eles logo discerniriam que Jesus não é um transgressor do sábado, mas aquele que cumpre ambos, o sábado e a circuncisão. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? O assunto aqui muda. O ponto não é mais o sábado, mas a reação do povo diante do ensino de Jesus. Aqueles que fazem a pergunta são habitantes de Jerusalém, e eles sabem da intenção dos líderes de matar a Jesus. O que os tomou de surpresa foi a natureza pública da proclamação de Jesus, mesmo em face de tal ameaça. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Além de ficarem surpresos com a ousadia de Jesus de falar publicamente, eles também ficam surpresos pelo fato de Jesus não ter sido ainda preso pelas autoridades. Segundo a multidão, uma explicação para o fato de Jesus não ter sido preso pelas autoridades é possivelmente o fato deles terem concluído que Jesus era o Messias. Verso número 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Os habitantes de Jerusalém estão convencidos de que sabem a origem de Jesus. Ele tinha vindo de Nazaré e a sua residência de sua família era agora em Cafarnaum. Ele estivera engajado em um ministério itinerante por algum tempo. Eles tinham consciência e sabiam desses fatos. Porém, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Muito provavelmente, eles acreditavam que as profecias do Antigo Testamento não sinalizavam, não apontavam para a origem do Messias. Verso número 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus reconhece que eles têm um certo conhecimento acerca da sua pessoa. Ele diz: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Porém, Jesus mostra que o conhecimento deles é bem limitado acerca da sua pessoa. Jesus, então, destaca algo que eles desconheciam plenamente. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. O termo verdadeiro tem um sentido de real. Jesus está dizendo que Deus, como aquele que o enviou, é real. Ele realmente é aquele que enviou Jesus, independentemente do que os habitantes de Jerusalém possam pensar sobre as suas origens. Mas, infelizmente, Jesus diz: vocês não conhecem aquele que me enviou. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui enviado por ele. Jesus o conhece, e uma evidência disso é que ele vem da parte dele e foi enviado por ele. A implicação é que aqueles que conhecem quem ele realmente é, conhecem a Deus. Aqueles que não podem discernir quem ele é, não têm a possibilidade de conhecer a Deus. Perceba como João destaca agora a reação dos ouvintes. Aqui temos uma resposta positiva e uma resposta negativa. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Alguns dos habitantes de Jerusalém que contenderam com ele tentaram agarrá-lo. João não nos informa como Jesus escapou. Ele simplesmente vai dizer que eles fracassaram em prendê-lo. E a justificativa que é dada é porque não era chegada a sua hora. Ainda não havia chegado a hora,
quando Jesus seria, então, preso e crucificado segundo a vontade do Pai. Perceba a resposta positiva no verso número 31. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele, que diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Mesmo assim, muitos outros da multidão creram nele, diz o texto bíblico. João não nos informa aqui, neste momento, se a natureza da fé é uma fé, de fato, que autêntica ou não. Porém, o raciocínio deles é registrado da seguinte forma: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Ou seja, muito provavelmente, isso vai ficar bem mais claro no capítulo 8, a fé deles não era uma fé autêntica, pois eles ainda não haviam entendido que os sinais de Jesus simplesmente apontavam para a sua identidade. Eles estavam pensando em Jesus como provavelmente um profeta. Verso de número 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. A reação dos que creram em Jesus, uma vez tendo chegado aos ouvidos dos fariseus e dos principais sacerdotes, serviu como um sinal de que era a hora de assinar, então, um mandato de prisão para que Jesus fosse, então, detido. Os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. No versículo 33, João não dá continuidade ao que acontecerá com Jesus, se ele será preso ou não, mas ele passa agora a focar na resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus, ao ouvir sobre o mandato oficial, fala agora de sua iminente partida para junto ao Pai. Jesus sabe que o tempo determinado pelo Pai para o seu sofrimento na cruz está próximo. Perceba na expressão que Jesus usa, irei para junto daquele que me enviou, que ele não entende aqui a morte como um fim, mas como um retorno para a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, como vai ficar claro no Evangelho de João. Dentro da linguagem de João, ele voltaria para o seu lugar de origem. Quando isso acontecesse, ele seria então procurado, porém não mais seria achado. Como já ficou claro no capítulo 5, haverá um momento em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, nesse momento, momento da ressurreição dos mortos, todos os que morrerem com Cristo desfrutarão depois da ressurreição da presença de Cristo. Porém, no tempo em que o texto aqui está se referindo, quando Jesus voltar para o Pai, nem mesmo os discípulos poderiam estar com ele. Verso número 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa, de fato, que ele diz, a vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde estou, vós não podeis ir. Mais uma vez, os judeus não compreendem as palavras de Cristo. Aqui não é uma questão intelectual, mas uma questão de incredulidade. Os judeus não podem imaginar que Jesus possa ir para um lugar onde eles não possam encontrá-los, caso queiram. A explicação mais provável de suas palavras é que ele iria, então, para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar. Verso de número 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João começa esse novo bloco agora situando o leitor do tempo. Ele diz, no último dia, o grande dia da festa.
sugere um dia diferente e posterior àquele em que os eventos descritos nos versículos anteriores ocorreram. Talvez quando a notícia do mandato de prisão tornou-se conhecida, que foi relatado nos versos 32 ao 34, Jesus então silenciou e ficou fora de vista até aquele determinado momento. A lei estabelecia, então, como que essa festa deveria acontecer. Nós temos um relato em Levítico que diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Celebrareis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Todos os dias durante essa festividade, os sacerdotes marchavam em procissão solene do tanque de Siloé até o templo e derramavam água na base do altar. O sétimo dia do festival, o último dia propriamente dito, era marcado por um rito, especialmente derramamento de água e cerimônia, o que era considerado como cerimônia das luzes. Isso deveria ser seguido por uma assembleia no oitavo dia, que era separado, então, para o momento de celebração e também de sacrifícios. No primeiro século, muitos judeus passaram a pensar na festa dos tabernáculos como um evento não de 7 dias, como o Levítico menciona, mas um evento de 8 dias. Algo que precisamos mencionar é que esse ritual de água, que é visto já no primeiro século, e também bem antes disso, como veremos daqui a pouco, esse ritual não é prescrito pela lei, ou seja, nós não temos a presença desse elemento ou dessa parte do ritual na lei de Levítico. Mas o que fica muito claro é que essa prática foi incorporada em algum momento já lá no Antigo Testamento. Isso vai ficar bastante claro no texto de Samuel, capítulo 7. O texto diz o seguinte: congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Portanto, com base em várias ocorrências de passagens relacionadas à água no Antigo Testamento, algumas delas associadas com esta festa que João descreve, e outras, por exemplo, com o texto de Isaías, capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. O ritual da água em si simbolizava a fertilidade de frutificação que somente a chuva podia trazer. A cerimônia de derramar água é interpretada, então, nessas tradições como uma prévia dos rios escatológicos de água viva previstos pelos profetas Ezequiel, Zacarias e por vários outros no Antigo Testamento. Nessas tradições, o milagre da água no deserto, relatado em Êxodo, é, por sua vez, um precursor do ritual da água das festas das cabanas. De forma geral, o pronunciamento de Jesus, então, ele é claro. Qual é o objetivo? Ele é o cumprimento de tudo o que a festa das cabanas antecipava. Se Isaías podia convidar o sedento para beber as águas, Jesus anuncia que ele é aquele que pode fornecer as águas. Jesus explica o que isso significa. Verso de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso de número 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber. Os que crescem, que recebeu os que crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João agora deixa claro que aquilo a que Jesus se referia por meio dessa metáfora
deveria ser entendido como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o dom do Espírito Santo. João entende que a promessa da fonte prometida, ou melhor, desse Espírito que viria, está relacionada agora com o próprio Jesus. Uma vez que ele tivesse sido glorificado, isto é, uma vez que ele tivesse morrido e ressuscitado e ascendido ao Pai, então tudo isso se consumaria. Até aquele momento, diz o texto, o Espírito ainda não tinha sido dado. É claro, João não pode aqui estar dizendo que o Espírito não existia, ou que não tinha estado operando nos profetas. O próprio João já falou sobre a operação do Espírito Santo na vida de Jesus e também nos profetas. Capítulo 1, capítulo 3, nós já temos um relato da presença e obra do Espírito Santo já no Evangelho de João. O que o evangelista quer dizer é que o Espírito do Reino que está chegando vem como resultado da obra completa do Filho. E até aquele ponto, o Espírito Santo não fora dado no sentido cristão e pleno do termo. Verso de número 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Quando Jesus alimentou as multidões no deserto, alguns imediatamente pensaram que ele deveria ser o profeta. Essa associação é compreensiva, pois Moisés foi usado por Deus para providenciar o maná no deserto. E por isso, então, que alguns fazem essa associação com Jesus, que está agora se comparando a essa fonte, com o texto lá de Deuteronômio, capítulo 18, ou com o profeta que foi prometido lá em Deuteronômio. Verso número 41, outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Judéia? Outros não estavam seguros e, em lugar disso, conjecturavam. Ele, de fato, será que realmente ele é o Cristo? No século I, muitos judeus pensavam no profeta prometido e no Messias como indivíduos separados. Ou seja, o profeta seria alguém enviado por Deus, mas ele não seria propriamente o Messias. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ainda outros acham difícil crer que Jesus era o Messias. Eles eram, sem dúvida, habitantes de Jerusalém, ou pelo menos de Judá, e tinham sido levados a crer não só que o Messias viria da família de Davi, mas que ele nasceria também em Belém. No que diz respeito a ele, Jesus era um galileu e não tinha a qualificação necessária. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. As três posições sobre Jesus esboçadas no versículo 40 até o versículo 42, sem dúvida, representam um espectro de opinião muito mais amplo. O povo ficou dividido por causa de Jesus. Literalmente, havia um cisma por causa dele, diz o texto. Alguns inclinados a respostas políticas rápidas queriam prendê-lo. Mas, da mesma forma que ocorreu no versículo 30, ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não tinha chegado. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou com este homem. A tentativa fracassada de prender Jesus no versículo anterior lembra o leitor de que o mandato oficial de prisão foi já autorizado. João vai agora nos focar novamente nessa decisão. A ideia é que, como as multidões estavam tão divididas, ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas do templo ficaram então desorientados e abandonaram sua incumbência e voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, ou seja, ao sinédrio, dando satisfação do que tinha acontecido. Naturalmente, essas autoridades queriam saber por que a polícia do templo
não executaram a tarefa atribuída a eles. A resposta dos guardas reforça os motivos para a hesitação deles. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? A pergunta dos fariseus salienta o fato de que eles foram seduzidos por um evidente impostor, que nunca enganaria os verdadeiros pensadores. Verso número 49. Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Perceba aqui o contraste com como os líderes e os fariseus, no verso número 48, e como que João faz isso aqui em relação à multidão. Eles vão aqui destacar o fato de que a multidão nada sabe, não entende da lei. Essa é uma representação exata da forma que muitos rabinos eruditos viam o povo comum, o povo da terra. Segundo os fariseus, eles não conhecem a lei. O ponto que eles estão colocando é que a absurda ignorância dessas pessoas garantia que elas podiam ser, então, facilmente enganadas. Porém, nós temos uma reação contrária a esse pensamento no verso número 50, por meio da atitude de Nicodemos. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? O texto não apresenta a intenção de Nicodemos, mas destaca que ele é aquele que fora ter com Jesus. Quando Nicodemos fala, não é, então, provavelmente com a intenção de defender diretamente a Jesus, mas para levantar uma questão de procedimento que se observava que funcionaria em seu favor, consequentemente. Apesar de que Nicodemos muito provavelmente não estaria fazendo uso de um princípio da lei do Antigo Testamento, porém ele aplica um princípio em que havia consenso. A menos que um homem ouça os apelos que um homem possa apresentar, ele não é capaz de fazer um julgamento. Verso de número 52. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Mas os colegas de Nicodemos estavam muito agitados e muito hostis para dar atenção a um simples argumento. Eles replicam com desprezo: você também é da Galileia? Isto é, essa é a única explicação para a sua defesa de um galileu.